Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Jesus Flix. E esse livro? Tem na Bíblia? E estamos de volta com mais um episódio de Jesus Flix. E aí a gente vai deixar aqui um disclaimer, né? Já passados, que esse não é um podcast teológico, esse não é episódio teológico, né? Embora, Exatamente. embora eu e a Kylie sejamos cristãos, o que a gente vai falar aqui são nossas experiências. A gente vai tentar, obviamente, com muito esforço, não cometer nenhuma heresia, né? Não, heresia, pelo amor de Deus, a gente vai tentar não cometer nenhum erro teológico, mas assim, né? Vamos passar assim, de heresia e erro teológico em nome de Jesus, não vai Amém. acontecer. Amém. Amém. Sem nenhum erro teológico. Então é isso, e compartilhar nossa experiência sobre o que a gente vai abordar nesse Jesus Flix. Então, se você é novo aqui nesse episódio, a gente já gravou outros episódios sobre Jesus Flix, que é uma série que a gente traz passagens da Bíblia de uma forma descontraída, de uma forma diferente. Nós temos Jonas, nós temos Balaão e a sua jumenta, nós temos Abraão e o sacrifício, e eu acho que são esses, né? Não sei, deve ter mais, não sei, acho que são três. Jonas o Peixão, Abraão o Sacrifício, e Balaão e sua jumentinha. Balaão e seu jumenta falante, isso mesmo. Exato. Esse livro tem na Bíblia? Como é que a gente decidiu? Do que a gente vai falar Do hoje que, do aqui? que que a gente está falando exatamente? Esse livro tem na Bíblia? A grande questão é por que que a gente resolveu, né, fazer um episódio sobre um tal livro que tem na Bíblia, né? Ah, Então, a história começou, né? Na verdade, a gente vai falar hoje sobre os profetas menores, né? Esse episódio é um episódio sobre os profetas menores. E tudo começou porque um dia eu e Yasmin estávamos conversando, e aí o nome surgiu na conversa, Obadias. E a gente falando de Obadias, e Obadias para cá, e Obadias para lá. E aí a gente resolveu que Obadias não era um livro na Bíblia. E exato. a gente, não, mas Obadias não é um daqueles livros que foi tirado lá naquela tal convenção, quando, né, decidiram O os que era livros canônico, o que não que era canônico. o que era canônico, o que não era canônico e tal, tiraram. Eu acho que ele era, sei lá, não era, né, um desses livros inspirados pelo Espírito Santo, um desses livros que não era confiável, que não, enfim, acho que não é. Olha só, né? Bem crente as duas. Realmente, Erramos. né? Vem aí a prova de que leram a Bíblia, né? Foram na escola dominical. Só que não. Aí a gente fala assim, né? Acho que é melhor a gente pegar a Bíblia, né? Que tá aqui na cabeceira da cama, pegando pó, não é mesmo? Exato. Para, para nossa surpresa, quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Quem? Obadias, não é mesmo? Obadias. Obadaia. Obadias estava lá. Então, e para quem, né, é novo aqui neste querido podcast, Jesus Flix é uma série que a gente fala de coisas que a gente quer, cenas que a gente quer ver no céu. Esse episódio não é particularmente sobre cenas que a gente quer ver no céu. Esse Uhum. episódio é sobre o fato de que a gente não quer ser vizinha de Obadias quando a gente for pro céu. Porque depois que a gente Vergonha viu que ele alheia. tá. Exatamente, porque depois que a gente viu que Obadias estava na Bíblia, a gente teve que falar assim, Deus, por favor, não coloca a nossa casa do lado de Obadias, porque vai ser, né, uma vergonha todos os dias abrir a porta da nossa varanda celeste e falar assim, né? Bom dia, Obadias. Bom dia, querida Stephanie. Aquela que, né, olhou para sua querida Bíblia e falou que eu não estava lá. Não é isso que a gente quer para nossa vida celeste, não é mesmo? Exatamente. Pois é. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer o quê? Estudar todos os profetas menores como penitência. Mentira, não foi como penitência, foi realmente para estudar. Foi para estudar
os profetas menores, que no caso não são menores porque são de menor importância, Uhum. né? São apenas menores porque se compararmos, né, o tamanho deles em comparação lá Dos com livros, né? Jeremias, com Uhum. Isaías, com Daniel, né? Eles Ezequiel, tá. são, Uhum. são, são profetas de menor tamanho, né? Uhum. E só para situar, né? São os 12 últimos livros do Antigo Testamento, né? Vem ali depois de Daniel e antes de Mateus, Mateus. Mateus, obviamente, que é o início do Novo Testamento. Aí a gente fez a lição de casa, né, Yasmin? É. Olha aí. Vamos ver se a gente fez a lição de casa. Você lembra os 12 livros de Se eu cabeça? lembro os 12 Ah, livros, talvez não em ordem, mas posso tentar, né? vai. Eu Deixa eu sei que abrir aqui a cola, começa. porque vamos ver se eu não lembro. Nossa, você vai me testar e você tá com cola? Olha, Não, eu Deus. vou abrir aqui, claro, eu vou abrir aqui. Eu lembro alguns, eu lembro os mais marcantes para mim. Vamos lá. Eu sei que começa em Oséias. Oséias é o Aham, primeiro. Então vamos lá. Agora eu já não sei a ordem mais, mas tudo vamos lá. bem. Oséias, Ageu, Naum, Aham, Abacuque, Obadias, claramente, o nosso vizinho, sim. Zacarias, Miqueias, Malaquias, ah, Joel. Ai, gente, falta três. Que O nosso, pressão. o nosso preferido. Jonas. Ai, Jonas, a gente até gravou. Gente, calma, calma que falta dois. Ai, meu Deus. Que pressão. Me ajuda, Yasmin. Sofonias. Ai, Sofonias. A gente colocou até o emoji da sanfoninha. Aham. Sofonias e eu já não vou lembrar. E acho que a gente só não falou Zacarias. Zacarias. Ah, ok. Mas caramba, eu lembrei. Eu lembrei Lembrou muito, bastante. lembrou pra caramba, pô. Lembrou, e já faz tempo que a gente terminou, hein? Não é que a gente acabou de terminar e tá gravando esse episódio. A gente Sim. terminou já faz alguns meses a série dos Profetas Menores. Aham. Enfim, esses são os 12 livros, não em ordem. Eu só sei que o primeiro é Oséias e o último é o último, os últimos. O último é, Miqueias ou Malaquias, é um com M. Malaquias, é. Malaquias, Eu sempre confundo também. então. Enfim, mas aí, qual foi o que a gente mais gostou? Porque a gente coincide, né, Uhum. no Sim. que a gente mais gostou. Então, qual foi o que a gente mais gostou, Yasmin? Jonas e seu peixão. É, eu acho que Jonas e o seu peixão. é. Vão lá, escutem esse episódio, muito bom. É, mas sim, cara, acho que Jonas, comparado com os outros 11 livros, é o livro que mais se difere em vários aspectos, né? Então a gente vê uma relação ali diferente, né, da abordagem que Deus tá fazendo. Então, no caso, é Deus mandando Jonas fazer algo para um outro povo que não era necessariamente o povo de Deus, que era o povo da Síria ali. E aí todo o contexto, né, tipo, da desobediência dele, de fugir e volta, e aí quando ele vai pregar, e aí acho que tudo que acontece pós e a relação dele com Deus ali, meio que aquela, tipo, meio que uma birra, eu vou dizer assim, dele, Uma leve petulância. petulância, boa, uma petulância dele, e aí você vê essa relação dele com Deus, e Deus falando, e aí, Jonas, mas tá bravo? Tá bravo por quê? Né? E ele lá, Senta aí. poderia morrer por conta disso, não sei o quê, né? Chiliquento. E acho que a gente se viu em muitas situações enquanto a gente lia o livro de Jonas, gerou muitas reflexões, tanto que a gente fez o episódio de Jesus Flix, né? E aí você vê ali a misericórdia de Deus, tal, enfim, com o povo que se arrepende e o reconhecimento de Jonas, né? Tipo, Jonas sabia do que Deus era capaz, né? Jonas conhecia Deus, então ele sabia que uma vez que ele falasse sobre a palavra de Deus, sobre o arrependimento, que Deus tinha total poder para fazer com que uma cidade inteira se arrependesse. E foi o que aconteceu, né? E Jonas, tipo, bravão, perdeu a linha total, tipo, aí, sabia, por isso que eu não queria vir, né? Sabia que você ia fazer. Exatamente, é uma coisa que a gente, acho que, eu não sei se a gente comenta
no episódio do Jesus Flix que a gente fez sobre Jonas, que é o olhar o olhar de justiça de Jonas sobre a cidade dentro dentro da régua de justiça de Jonas, né? Uhum, Ou seja, que Jonas estava olhando para Nínive com a régua de justiça dele. Ou seja, assim, essa cidade perversa, essa cidade faz o que faz, contra o seu próprio povo, Senhor, o teu povo escolhido. Então, essa cidade, assim, não merece a tua justiça, entende? Então, assim, e quantas vezes nós fazemos o mesmo, né? Tipo assim, como o Senhor é capaz de abençoar essa pessoa? Como o Senhor é capaz de perdoar fulano de tal? Como o Senhor é capaz, de fazer isso e aquilo? Então, porque a gente olha com o nosso olhar limitado, com o nosso olhar de justiça, com o nosso olhar que é pecaminoso, que é uhum, caído, ou seja, né? Que não é o mesmo olhar de Deus, que é perfeito, que tem graça, misericórdia, né? E tudo que ele faz é imerecido, ou seja, que a gente não merece, né? Então, assim, ele olha, né, além do que a gente pode enxergar. Então, o livro de Jonas falou comigo, né, me mostrou muita coisa nesse patamar, mas além disso, claro que a gente gravou o Jesus Flix, né? Porque a gente, né, fala dessas cenas que a gente gostaria de uhum. ver no céu, ou seja, ver ele dentro do grande peixe, é, enfim. Mas o livro de Jonas falou comigo em, em tantas outras camadas que vão além das pregações comuns que eu vejo de Jonas, né? Porque eu acho que se não todas, quase todas as pregações que eu já assisti do livro de Jonas, elas estão sempre focadas na desobediência de Jonas e do fato de Jonas ter ido lá pensar dentro do peixe. Então elas É, estão sempre focadas nessa narrativa, né? Dentro desse quadro aí do livro de Jonas. E, e o livro de Jonas falou comigo do princípio ao fim. E, e muito mais fora desse quadro do peixe, do grande peixe e tal, do que realmente dentro desse quadro. Então, ali, o fato de Deus controlar a sua própria criação, então a planta crescendo, a planta morrendo, com uma ordem de Deus, ou seja, eu faço a planta, eu mato a planta a hora que eu quiser. Então, eu te exato. dou a sombra, eu tiro a sombra. Então, a Uhum, soberania de Deus não só, não só sobre o povo e tudo isso, mas a soberania de Deus sobre a sua própria criação, né? É, todos esses pequenos detalhes que tem dentro do livro de Jonas, assim, foi muito especial para mim. E foi um livro também que, na minha experiência é, com Deus aqui, foi muito especial também, porque foi um livro que, no decorrer do meu ler, é, eu fui sendo ministrada e entendendo o livro. Eu acho que é muito especial quando você consegue ler e entender e ser ministrada e tudo isso sozinho, porque os pequenos profetas, o Antigo Testamento é difícil de entender, sim. Uhum, já como um todo. Aí você vai para os pequenos profetas que são, em sua grande maioria, uma escrita em poesia, né, que a gente estudando, né, aham. foi vendo que são livros escritos em poesia, são livros muito mais difíceis ainda Algumas pessoas de, disseram pra gente, né? Nossa, vocês vão começar logo pelos pequenos profetas, né? Tipo, não são livros fáceis. né, tipo assim, acho que algumas falaram pra gente assim, nossa, coragem, né, corajosas, querendo dizer assim, deveriam ler João, né? Vai ler João, por que vai começar por aí, né? Tipo, então foi isso assim, e lendo Jonas, o fato de eu conseguir compreender o texto e ser ministrada no texto e foi uma experiência tão espiritualmente tão especial que Uhum, fez
com que eu gostasse muito, muito do livro, assim, né? Fora o fato de que, tipo, você lê Jonas, você consegue se enxergar. As pessoas que falam que não conseguem se enxergar em Jonas, né? Tipo, ali tá julgando o cara, né? A gente faz piada e tudo mais, mas assim, em muitos momentos você se enxerga nele. Aham, Não tem sim. como. É quase que um espelho. Então, o Espírito Santo te exortando com amor, te ensinando, e você falando assim, ah, Deus, realmente eu faço isso daqui, perdão, né? Então, Uhum. foi uma experiência espiritualmente muito enriquecedora lendo Jonas, né? De crescimento, de né, teológico, mais espiritual, e de arrependimento, foi realmente incrível, assim, para mim, a leitura. E são o quê? 4 capítulos, três É. capítulos, não lembro. Mas é muito curtinho. Eu acho que dentro de Jonas e dos outros profetas também, quando a gente vê os atributos de Deus, e aí a gente é, vai faltar palavras para a gente descrever em completude os atributos de Deus ou aquilo que Deus é em sua totalidade, né? Porque Deus é, tipo, muito acima e vai muito além daquilo que a gente consegue colocar em palavras. Então, quando a gente vê, eu acho que a justiça de Deus sendo manifestada, e aí você entendendo que a justiça de Deus é totalmente diferente daquilo que você conhece como justiça, e você julga o outro a partir da sua perspectiva e da sua linha de base de que se o outro é merecedor ou não, que é o que você estava falando, né? Sobre Jonas, ele conhecia os pecados do povo da Síria, e ele já estava, tipo, ali, né? Vocês não merecem, né? A graça de Deus, vocês não merecem a misericórdia de Deus. Então, acho que ver isso sendo transformado, né? Que para Deus era independente, uma vez que o povo genuinamente se arrependesse. Deus faria. E ao longo da história, né, não só dentro dos pequenos profetas, mas é quando Deus chama o povo para o arrependimento, você vê a justiça dele sendo manifestada de uma forma sem igual, porque se a gente compara baseado no que a gente conhece como a justiça é falha, o sistema é falho, as leis, né? No caso de Deus, não. As leis de Deus, o caráter de Deus, ele é tão completo, tão real, que não tem margem, não tem espaço para dizer que ele foi Que ele foi parcial. tipo, Que ele escolheu um lado, que ele teve uma preferência, ou que ele julgou de uma maneira desbalanceada. Não tem espaço para isso, porque a justiça de Deus, ela é íntegra, né? sim. Então, eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu lia Jonas e toda essa experiência. Acho que de ver realmente lá ele reclamando, no final das contas, olhando assim de cima, e Deus fazendo as coisas, mostrando para ele, olha, quem faz sou eu, né? Sim. E é aquilo que eu vou, da mesma forma que eu faço, eu desfaço, eu permaneço fiel às minhas promessas. Se eu disse que faria isso, eu farei isso, né? E o fato, e assim, eu acho que, né, e o fato dele estar oferecendo a justiça, o fato dele estar oferecendo o perdão dele e a redenção dele para aquele povo, não anula, como você disse, não anula as promessas que ele tinha para o povo dele. Exato. Aham, sim. E lendo, e uma coisa que a gente leu constantemente nos Pequenos Profetas, quantas vezes Deus teve que exortar Israel porque Israel estava indo contra aquilo que Deus tinha instruído eles a fazer, entende? Uhum. Então Deus tinha dado um comando para o povo dele e o povo estava indo contra. Então quantas Exato. vezes Deus teve que chamar a atenção deles, assim, e eles nem aí, entendeu? Uhum. Então assim, Exato. e aí Deus vai lá é, oferecer, né, a redenção para aquele outro povo ali. E aí Jonas, não, senhor, como assim? O escolhido somos nós, entendeu? Tipo assim, Ainda a tem isso, gente é, esse é um ponto a gente, ótimo. a gente que é a menina dos seus olhos. A Aham. gente que é o alecrim dourado do Senhor, Acho que até entendeu? hoje, né? Acho que até hoje a gente, às vezes, quanto cristãos, a gente se coloca muito, às vezes, nesse lugar de tipo, não, não.
superioridade total, cara. Não, né? A gente não reconhece em nada, às vezes, a misericórdia de Deus com o outro, né? Você não aprende de Deus, né? Não, E não. e o interessante é que Jonas, né, ele sabia ele tinha consciência da soberania de Deus, tanto que mesmo ele não concordando, mesmo ele sendo petulante, mesmo tudo isso, ele sabia, Deus, eu sei que se Desobediente, eu aham. for lá, eu sei que se eu for lá, colocar meu pé e falar o que o Senhor está mandando, eles vão se arrepender. Por quê? Porque ele sabia que Deus era soberano e a vontade de Deus seria cumprida, Exato. entendeu? Então, assim, o livro de Jonas foi especial, assim, em várias camadas, porque ele apresenta o caráter de Deus e é, os atributos de Deus em muitos níveis e Uhum, muitos atributos de Deus. Então, você consegue ver muitos atributos de Deus sendo manifestados a todo momento. sim, Então, foi muito sensacional, muito mesmo. foi. Para mais, E ouçam o Jesus Flix de Jonas. para mais, exatamente, assim, eu acho que a gente falou muito aqui, coisas que a gente não falou no Jesus Cliques de Jonas, coisas que talvez a gente tenha repetido, mas assim, Sim, assistam, ouçam. escutem Aham, os Jesus Cliques de Jonas, porque tá muito engraçado e tá muito interessante. ficou bom. E qual livro foi mais diferente ou que te chamou a atenção por algum motivo, alguma coisa que você tenha lido, que você achou interessante? Eu acho que a gente vai concordar de novo, provavelmente. Foi o livro de Oséias, é o primeiro livro. Eu acho que muito pelo paralelo ali, e aí tem linhas teológicas, né? A gente não vai entrar tão a fundo nisso, mas tem pessoas que vão dizer que foi só uma figura ilustrativa que Deus usou para entre Oséias e Gomer, que era a esposa dele, para se referir à relação de Deus e seu povo, mas tem outras linhas que falam não, que não foi uma coisa simbólica, de fato aconteceu a história. Então tudo que acontece com Oséias, a relação dele com a esposa, né, dela sair, né, e aí ele comprar ela de volta, não sei o que, todo o processo de perdão dele, assim, todo o trabalho, acho que foi muito, tipo, não sei se por ter sido o primeiro, tipo, meio que explodiu minha mente, assim, que com os detalhes que tinham lá, e muita coisa, a gente escreveu muita coisa sobre isso, né, mas foi um livro que me chamou bastante atenção, acho que pelo formato e por ter essa ilustração por trás, né? A gente falou um pouco sobre isso, de você ver essa correlação, né, entre Deus falando com o profeta ali, e ele também vendo a relação do próprio Deus com o seu povo. Sim, é interessante porque quando a gente estava, foi o primeiro livro, então nossa, acho que a gente desmiuçou tudo, assim, muito em Uhum, detalhes, sim. o que estava acontecendo ali. Então, tudo, como a gente estava entendendo o tipo de escrita e tudo mais, né? Essa escrita em poesia. Então, como ler, né? Essa escrita poética e tudo mais. Então, tudo tem um significado. Então, se você lê, parece só uma história, assim, e que, né? Enfim, o que está escrito ali? É só uma poesia, é só um texto, tal, é uma história X. Mas tudo tem um significado ali, né? Então, esse paralelo que traça entre a história de Oséias com a esposa, né? Que fazem o paralelo entre a relação de Deus com, com seu povo, né? Com Israel. Então, tudo tem um significado. Até os nomes dos filhos de Oséias com a esposa têm um significado, sabe? Então, assim, é super interessante, foi super interessante ler é, o significado de cada nome. Então, que tipo, foi interessante do ponto de vista do estudo, Uhum, né? Porque, tipo, acho que abriu os nossos olhos de como estudar a Bíblia. Então, foi, foi interessante nesse sentido, e também interessante de ver que, que não é só uma história, que nem tudo não, que nem tudo é só uma história, né? Então, assim, existe uma maneira de,
de estudar a Bíblia, então é, foi bom aprender, né? Eu acho que também porque é, foi um livro interessante e diferente, que chamou a atenção também para mim nesse caso, porque foi o livro que me deu essa, esse start de que existe uma maneira de estudar a Bíblia e que quando Uhum. você entende essa maneira, quando você encontra os recursos corretos para estudar a Bíblia, você começa a entender, você começa a confiar mais, te dá mais confiança, você entende que aquilo ali é, tem um sentido, que aquilo ali é real, te dá mais, sabe, te dá mais uma completude, não é uma completude, eu não sei que palavra que eu posso usar, mas assim, coloca mais base na tua fé, sabe? Não é uma fé, Acho que tipo, amplia a tua visão, acho que a respeito de quem Deus é, né? Acho que baseado, acho que nas experiências, conforme você vai lendo e você vai conhecendo Deus, porque Deus é um ser relacional, né? Então, quanto mais você conhece sobre quem Ele é, eu acho que a sua relação com Ele se transforma, porque pensa, eu sempre gosto de fazer um paralelo. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente sabe falar sobre essa pessoa, né? A gente fala, fulano de tal é isso, é aquilo outro, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Você dá referência sobre a pessoa. E eu acho que a mesma coisa acontece quando você começa a ler a Bíblia e vê o caráter de Deus, os atributos de Deus. Deus vai falando com você através da própria palavra, através do Espírito Santo, através de oração. E você vai se relacionando, vai tendo uma relação mais íntima. Você passa a falar, cara, Deus é isso, porque ele fez isso, 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 né? Acho que a sua consciência, é, ela expande, mas eu acho que de um modo de que seja bênção para sua vida. Não é uma coisa que você lê só por ler, por ter aquilo gravado na sua mente, só por teologia pura e, tipo, você não faz uso daquilo. Eu acho que você aprende e, tipo, Deus, pela sua misericórdia, deixa a gente ser participante de passar aquilo para outras pessoas que a gente vem aprendendo, vem discutindo. Então, acho que é sensacional quando você fala assim, caramba, mano, nossa, olha o que Deus fez aqui e tal. E aí você vai entendendo, acho que de uma maneira mais expansiva, no livro de Oséias, por exemplo, o amor de Deus, né? Então, poxa, o cara lá, Oséias, casado, a mulher vai lá atrair ele, Deus fala, não, vai lá e perdoa. Fala, cara, como assim? Volta aqui, Deus sei o quê, porque Israel vai fazer muito isso, né? Deus falando, Israel, queridos, amados, né? Vamos lá. exato, E aí você vai exato. lá e faz tudo ao contrário, todo o sincretismo religioso, a hipocrisia, toda a lei que Deus havia deixado, Israel fazendo, tipo, tudo ao contrário, e Deus falando, livro após livro, galera, se arrependa, né? Então, né? A consequência do pecado é essa, não sei o quê, tal. Sempre deixando bem claro. Então você vai vendo que Deus, ele nenhum dos atributos de Deus se contradiz. É isso. Isso, é Exato. isso, exatamente. Tipo assim, não é um aprender por aprender, ou acho que a gente viu, é, não sei se eu compartilhei com você ou você comigo, ou se, enfim, Uhum. mas foi um vídeo, acho que da Jack, foi da Jack, acho que foi, falando sobre o aprender que te deixa soberbo, apenas para dizer que você aprendeu. Pai, eu Aham. sei isso daqui, olha só, entendeu? Tipo, agora, nossa, sou um master da teologia e eu sei tudo isso. Não é esse o objetivo, mas Uhum. é realmente o aprender e absorver aquilo, como você disse, para, tipo, nossa, agora eu sei um pouco mais do caráter de Deus, agora eu sei um pouco mais sobre como Deus é bom, agora eu vejo um pouco mais da misericórdia, agora eu entendo, porque, porque são leituras difíceis, né? Tipo assim, porque as pessoas que leem o Antigo Testamento de um modo geral e falam, nossa, é só um Deus vingativo, né? É. É só um Deus que tá bravo a todo tempo, é só um Deus que, tipo, nossa, só quer lançar fogo e queimar todo mundo. Porque, Aham. tipo assim, se você não passar tempo, né, ali e ler e entender, e pegar as referências, porque uma coisa que a gente viu muito é que às vezes você tá lendo um livro e ele tá fazendo referência a outro livro que tá, tipo,
5 livros para trás, 2 livros para frente, porque a Bíblia não está, né? O Antigo Testamento não está numa ordem cronológica. Aham. Então, você precisa procurar recursos para entender aonde que aquilo está colocado. Enfim, é realmente um jogo de xadrez, colocar as peças juntos, né, e passar Uhum. tempo naquilo, mas, né, passar um tempo também em oração para que aquele conhecimento não suba para tua cabeça e te deixe soberbo de falar assim, nossa, agora eu sei, tô, Tô comendo nossa, Bíblia. tô opá do negócio, entendeu? Tô, porque, né, pode acontecer. Sim, Enfim, então foi o livro de Oséias trouxe muito disso foi muito legal de aprender, saber os recursos, onde buscar e entender o como estudar e ir e voltar e realmente ali passar algum tempo na Bíblia esmiuçando e não sei o quê, mas também de, né, colocar, tipo, ser mais, de entender essa humildade e até porque, nossa, a gente só aprendeu um pouquinho, né? Não dá pra falar, nossa, agora eu conheço também. Não é isso que a gente tá falando aqui, a gente não sabe sim. nada. A gente não sabe Uhum. nada, mas foi bem legal entender um pouquinho mais. E Sim. falando em cronologia, só de curiosidade mesmo, para as pessoas que querem, né, saber aí, os pequenos profetas, eles não acontecem todos ao mesmo tempo, né? Sim, Apesar exato. deles, quando você lê, parece que tá tudo acontecendo tudo ao mesmo tempo, porque eles falam Aham, tantas coisas parecidas, não é mesmo? exato. Tipo, Tem muitas porque coisas em comum. A gente pode falar sobre isso. porque Israel basicamente faz a mesma coisa, né? Peca, vira as costas para Deus, Deus fala, volta. Não, que tem alguns detalhes dentro da história, né? Tipo, a divisão do povo, então, tipo, Reino do Norte, Reino do Sul, e aí os profetas que vão pregar no Reino do Sul, no Reino do Norte, e aí foi o que você falou, né? Então, os pecados do povo, pecado contra Deus, então, quando o povo começa a misturar ali, né, fazendo um sincretismo religioso, a hipocrisia, e aí o povo não dando atenção para os órfãos, para as viúvas, assim, tinha uma série de coisas que estavam erradas e cada livro vai chamar atenção em alguns aspectos, né? Vai direcionar para um grupo, assim, mas no geral é Deus falando, galera, então, né, vocês estão errados aí, se arrependam e Deus fala a consequência, né? Fala, olha, né, vocês não podem continuar a fazer o que vocês estão fazendo. E aí você vai comentar agora, acho que mais ou menos a estrutura, né? De como que tá dividido cronologicamente, assim. É, é, porque assim, os profetas menores, eles estão mais ou menos na cronologia de, do povo de Israel. Uhum. Alguns estão antes do exílio da Babilônia, Sim. e alguns estão depois do exílio da Babilônia. Eu acho que nenhum tá durante o. Acho que tem linha que talvez diga que pode ser que um ou outro, mas que é difícil de você avaliar, mas no geral é isso mesmo. Vai estar entre antes e depois. É, porque tem muita discussão sobre isso pelo que a gente viu, porque Uhum, a não ser que o texto fale diretamente, né, ao, ao povo, né, fale claramente aquele povo, você que está vindo do uhum. exílio, você acabou de sair do exílio e está fazendo a mesma coisa, você passou não sei quantos anos no exílio lá, e, Sim, sim. né, por conta do seu pecado, por conta de ter virado as costas para Deus e tá Uhum, voltando a fazer a mesma coisa, ou seja, o texto está falando claramente que é por um povo que saiu do exílio da Babilônia, né? E só são 3 livros, no caso, que são endereçados para o povo depois do exílio da Babilônia, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 3 livros que que são os é três últimos certeza livros, inclusive. que exatamente.
e eles são, né, endereçados para esse povo. Então, não tem, tá escrito no texto Você não que tem dúvida quando fala da reconstrução do Templo de Jerusalém e tal. Não fica dúvidas qual que era o tempo histórico ali, né? bom, alguns livros, alguns teólogos acreditam que podem entrar ali dentro da, do tempo do exílio, mas o que, né, a gente separa meio que pré-exílio e pós o exílio, os profetas menores, mas o que se busca mesmo são essas evidências dentro do texto para quem o texto está sendo endereçado, ou se tem Uhum. alguma profecia ou algo do tipo dentro do texto. Mas, enfim, é só por questão de curiosidade mesmo, para quem gosta de história, Aham, não, sim. né? Tem gente que não vai ligar muito para esse tipo de informação, mas para quem liga, para quem gosta, fica aí, né? É, um nome interessante, Yasmin. Vai, vamos fazer esse povo dar risada aqui. Um Tá. nome interessante, um nome engraçado de profeta Quem? desses livros. Abacuque? Por quê? Porque eu acho que é engraçado o Abacuque, né? Eu Ah, acho. a gente precisa contar. Quando eu adotei o meu cachorro, é um macho, né? Obviamente. Eu tava, a gente precisa de uma sugestão de nome e tal, não sei o quê. Aí, aí a Karen sugeriu, dá o nome de Abacuque. E aí a gente ficou, puxa, pensou, chamar Cookie, Cookiezinho, tal, não sei o quê. Mas por fim ficou Thor, né? Muito tradicional, muito, muito nome de cachorro. Ah, meu, nossa, não Perdi a acredito que ele chance. não chama. Perdeu a chance da gente chamar ele. Mas já pensou aí no céu, a gente sobe pro céu aí um vizinho Abadias voa pra Abacuque. Aí ele fala, nossa, deu meu nome pro cachorro. Cookiezinho, vem cá, vem. Não, Mas ia ser sensacional. maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Quando eu tiver um cachorro, eu vou chamar Abacuque. Eu acho que falando Pensando aqui. de nome engraçado assim, porque a gente leu o devocional e a gente vai compartilhar os recursos na descrição desse episódio, mas é porque a gente leu o plano bíblico era em inglês, e aí a gente tinha Ai, é. dificuldade entre associar o nome do livro Sim. em português e inglês. Então tem uns nomes lá muito nada a ver. Haggai. A gente, meu, quem é Ai, Haggai? gente, nossa, sim, é verdade, é verdade. Primeiro que Abacuque, como se escreve em inglês, é tipo, são muitos Ks. Eu acho que eles precisavam revisar para começo de conversa. Precisa revisar essa questão aí, né? E o Haggai, a gente não conseguia achar o plano de leitura bíblico, porque a gente não sabia como era Ageu em inglês. E aí a gente ficava assim, mas como que é Ageu? Porque todos os outros livros, eles têm uma similaridade, né? Igual a gente brincou no começo, Obadias, Obadaia. É tipo, é Aham, quase sim. igual. Você começa a escrever Oba, quando já tá no D, você já achou Já o puxa. plano. Aham. Então a gente já achou. Aí Sofonias, acho que é Sofonaia. Aí, tipo, mas o Ageu a gente não achava, porque não começa com A, né? Como é Agai. E aí a gente falou assim, Agai? Mas não parece a mulher do. Como é Agai? Quem tinha. Não é a concubina do Agar. Abraão? É Agar, Agar. Aham. a serva do Abraão? Eu falei assim, meu, o profeta, a concubina do Abraão, esses nomes, precisa, Deus, não Precisam podia ser ser um nome, revisados. precisa todos ser revisados. Primeiro que não devia ser, tipo, né, se a gente for ler o original da Bíblia lá, deve ser em, não Até sei um que outro língua nome. que é, não deve ser Adai, com certeza, né, Sim. mas assim, em inglês e aí, difícil. Mas eu não sei os outros nomes em inglês, para ver se, eu não lembro mais. Mas É, sim. a São maioria parecidos. a maioria é muito parecido. Acho que a Gaia era o mais diferente. É, e o Abacuque, que tem muitos Ks. É. Muitos Ks. E eu falei assim, gente, não dá. Eu acho que precisa haver uma revisão dos nomes que eles dão para a Bíblia, porque pra gente que tá fazendo aqui esse devocional, tá muito difícil. Sim. A gente pode comentar um pouco sobre como a gente estruturou o nosso devocional?
Porque foi a sua primeira vez que você fez devocional com alguém, assim, tipo, num grupo bem menor? Porque eu já tinha feito, tipo, grupo de estudo, mas normalmente igreja, pequena, células, assim. Mas a experiência foi diferente. Quando você faz um a um, tipo, é bem reduzido, né? Então, eu acho que a estrutura que a gente usou foi uma descoberta. Acho que no início, como fazer funcionar, e depois, Ah, beleza, fluiu. é, foi a primeira vez, assim, só com uma pessoa, eu acho que foi a primeira vez. É. Não sei se eu já fiz foi há muito tempo e não lembro. Mas usando os recursos que a gente usou foi a primeira vez. Assim, que a gente usou primeiro notas compartilhadas, né? Google Uhum, Keep. sim. Então, todas as notas, assim, os pensamentos, as reflexões, tudo isso a gente colocava no Google Keep e para poder ler, né? Uhum, Uma da outra. E também todos os links que a gente usava. Então a gente usou o Bible Project, né? Então, que eles têm os vídeos em português dos livros, que explica todos os livros. Então, toda a estrutura do livro que vai acontecer, a história, capítulo por capítulo. Isso ajudou muito, assim, da porque compreensão, é. a compreensão, porque eles explicam tudo. Então, assim, o livro é difícil de ler. Então, como eles esmiuçam, assim, desmiuçam o livro, capítulo por capítulo, fica bem mais fácil a compreensão e do contexto histórico também, né? A gente usou, o que mais que a gente usou? A gente usou o Got Questions, que era para responder algumas perguntas, mas é um site em inglês onde você coloca lá algumas coisas e ele traz, e o Bible Hub, né? Que tem comentários também, baseado você acha por capítulo ou por versículo também, é bem detalhado, e tem vários comentaristas lá, Sim. que aí ajuda aqui na compreensão. A maioria das vezes a gente tava, tipo, numa linha aqui de raciocínio, tipo, ok, assim, tal. É, É, o que, é. que era legal perceber, assim, tipo, tava pegando, por mais que os livros fossem difíceis, como a Caris falou, que a forma de escrita eram em poesia, a gente conseguiu absorver bem. Acho que quando pegou, quando engrenou, assim, depois do primeiro, você vai falar, ah, tá, acho que entendi mais ou menos como é que funciona, tal, e o que ela disse também sobre como pesquisar, como ler, como achar as informações, e se vai e volta entre outros livros que tinham referências a esses livros que nós estávamos lendo, ajudou bastante também. Eu acho que o primeiro foi o mais difícil, porque você não sabe muito, né? Mas Aham. depois que você lê o primeiro, entende, mais ou menos o contexto, tal, tal. Aí depois vai o segundo, terceiro, tal, vai ficando mais fácil. Porque, como a gente disse, eles meio que falam a mesma coisa, apesar de eles estarem colocados em épocas diferentes, eles meio que falam mais ou menos a mesma coisa, né? Tem alguns que Israel vão falar sobre ali, o dia do Senhor, tem alguns que vão fazer alusão ao futuro, né? Alguns aí futuro tipo predizendo Jesus, né? Alguns é, que é o futuro tipo logo na sequência. Enfim, tem algumas nuances cada livro. não é a mesma coisa, mas assim, Em alguns. suma, acho que o Em contexto suma, geral é. em suma, é a desobediência de Israel e o arrependimento e tal. Mas, assim, alguns fazem tipo, essas predições, assim, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, Uhum, mais ou menos isso. Mas aí, quando você já, mais ou menos que entende essa linguagem, você já lê e já fala, aqui tá falando de Jesus, hein? Aí você aham, lê, aí você fala assim, pelo jeito que eles estão falando, essa vinda é a primeira vinda de aham, Cristo. sim, Aí você vai lá no, sei lá, no Go Questions ou no Bible Hub e tal. Aí você fala, realmente, essa é a primeira vinda de Cristo. Pelo jeito que ele tá falando aqui, essa aqui é a segunda vinda de. E aí você já vai meio que pegando tal. Claro que isso a gente tá falando para os profetas menores. Se a gente for ler, sei lá, se a gente for ler números, não, provavelmente não vai servir desse aham, jeito. Vai ter que exato. estudar de outra forma. Mas
Enfim, a gente usou o Dina também, mas ele é pastor da Yasmin, não está disponível para todos. É... Sinto muito, esse número de telefone vocês não vão ter, mas digo que é uma fonte de sabedoria Aham. aí Sim, muito boa. e foi muito Não bom. sei, não sei qual é o tamanho daquela massa cinzenta, mas carrega a Bíblia ali que eu vou te dizer, meus queridos. Você manda um áudio para ele e fala assim: Dina, pode me ajudar aqui? O cara responde em 5 minutos. Você fala assim: não é possível que esse estudo bíblico saiu apenas. O cara não sentou para estudar. Assim, ele só respondeu apenas do cérebro. Então, assim, É muito bom. realmente é muito bom. Palmas. Deus continue abençoando e usando aquele cara, porque realmente, olha, que Deus me dê um emprego em Portugal para eu poder ser pastoreada por ele. Ou ele também pode Vem! vir, ou ele pode também abrir uma igreja aqui, eu já falei, né? Tô orando. Pra Deus abrir uma igreja aqui, uma Riverside aqui, e mandar o Dina vir pastorear aqui, em nome de Jesus, amém. Em Muito nome de bom. Jesus, amém. Ele pode. Vocês podem também ter um campus online, onde ele seja o pastor do Pode campus ser também, online. pode ser, E pode ser. eu já tô na fila, sou a primeira da fila. Muito bom, Enfim, cara. também foi um recurso. Mas esses foram os recursos que a gente usou, e vocês podem usar também. É, Não o muito, Dina, muito mas os bem. outros sim. Não o Dina, mas assim, se você estiver ouvindo a gente de Portugal, Você pode ir lá na igreja você e conversar pode. com ele. Exato, Você é, pode, exatamente. exatamente, assim. Para quem não estiver em Portugal, não é um recurso Disponível. disponível. Mas para quem estiver em Portugal, mais precisamente em Lisboa, é um Sim. recurso disponível. Sim, você pode É. ir lá na Conversar com Riverside, ele, bater um papo. Lisboa, você pode ir lá conversar com ele. É, mas assim, foi isso. Foi assim que a gente estruturou o devocional. A gente deu muita risada nesse caminho, Sim, porque, né, Deus fez a gente para isso também. exato. Como vocês podem ver, a gente se divertiu muito. Faz parte também de estudar a palavra de Deus. Também é se Uhum. divertir, né? E a gente aprendeu muito. Por isso que a gente gosta de trazer aqui também, porque o propósito desse podcast, né, não é um podcast teológico, a gente já falou isso. Exato, exatamente. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, a gente gosta de trazer de um jeito, né, engraçado, descontraído, que seja gostoso de escutar. Então a Uhum. gente espera que a gente tenha conseguido fazer isso com esse episódio, que a gente tenha conseguido encorajar você, querido ouvinte desse podcast caótico, a abrir a sua Bíblia e, quem sabe, né, querer estudar também os profetas menores. Não tenha medo, eu sei que são um pouco, né? Difíceis, mas que vale super a pena. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa sobre o Antigo Testamento, né? Acho que foi uma viagem muito legal, assim. A gente já conhecia um pouco da história. Acho que todo mundo conhece muito a história ali, o povo saindo do Egito, né? E aí, Terra Prometida, blá blá blá. E aí depois você vê o final, assim, dos livros ali, o povo ali antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio e tal. Então, acho que vale muito a pena, né? Acho que, tipo, foi muito grata a experiência, né? Foi, tipo, muito sem pretensão, né? Começou com uma zoeira mesmo de, tipo, quem é Obadias no final das contas? Claro que era difícil, o cara só tem um capítulo na Bíblia, pô, aí você folheia assim, ó, nem acha o livro, né? É, 2 folhas, se não for uma. Se sua se Bíblia não for for daquelas uma. pequenininhas, é uma folha só. Exato. E foi muito gratificante, né? Acho que ver, entender, acho que tudo que a gente compartilhou aqui, né, sobre como Deus falou, como Deus se manifestou, sobre como nós conhecemos Deus. E acho que partilhar, né? A gente falou um pouco sobre isso, acho que partilhar e caminhar junto, isso foi uma coisa muito importante para mim durante esse processo também, ter com quem compartilhar. Então, além do nosso devocional, da forma que a gente estruturou, de escrever notas, comentários, alguns dos livros e em algum dos momentos a gente subiu ligação para falar, tipo, nossa, você viu esse capítulo hoje, cara? Que não sei o que, olha, que galera zoada e não sei o que, tal. É para discutir Galera zoada, mas a gente é zoado também, né? Exato. Julgando Israel, mas pedindo perdão, né? Uma mão julgando Israel e na outra, perdoa aqui, Senhor, perdoa Senhor, aqui, nossa, perdoa parece que eu tô aqui. me vendo nesse povo, aquelas, né?
Me perdoa aqui. E, e aí a gente teve algumas discussões um pouco além em alguns deles. Então foi muito legal, acho que a experiência de você. Então, acho que se você puder fazer isso, né? Foi como a Caris falou, tipo, encorajar você a ler, buscar. E não necessariamente os Pequenos Profetas, pode ser qualquer livro, né? De estudar com um pouco mais de atenção. E foi até um comentário que eu fiz para ela recentemente, que a gente tá lendo um outro livro. Falei, cara, agora parece que cada versículo que eu leio, assim, tem uns detalhes que a gente pega, né? E a gente tá falando sobre Judas essa semana, inclusive. Hum, Daí é uma outra história, um outro rolê, A gente vai trazer, a gente vai trazer. Fiquem calmos. Vai acontecer, vai acontecer. mas eu acho que você fica mais. Aquilo é sobre meditar na palavra de Deus, né? Então não é uma leitura corrida, você toma tempo para olhar ali e falar: ah, caramba, é isso. Ah, o que ele queria dizer com essa palavra aqui? O que ajuda na sua compreensão também. É isso, cara, foi muito legal, eu me diverti muito. Sim. E se você acha que. Uma outra coisa. Se você acha que sozinho você não consegue, ou que você não tem muita paciência, ou que você precisa de alguém para te encorajar é, a fazer, ou, né, para caminhar com você, faz como a gente, tipo, meu, né? Uhum. Busque uma amizade ali para estar caminhando com você nesse sentido da leitura da palavra que é importante, é, que você sabe que vai ali no dia que você não quiser ler, vai falar, você já fez o devocional hoje? Ou no dia que a pessoa não quiser ler, né? Você já leu aqui hoje? Então, assim, né, nas nossas notas tem dia que é só Yasmin, tem dia que sou só eu. Tem dia que É, não é ninguém. tem dia que não é ninguém e tá tudo bem também. Então, assim, tenha essa amizade que se compromete com você na, no caminhar com Deus, no caminhar, né, na leitura da palavra, enfim, que é importante, entendeu? Que vai fazer você crescer espiritualmente. E, né, é isso. Orem por nós para que Obadias não seja nosso vizinho no céu. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso pedido de oração, que a gente não quer passar essa vergonha celeste. É que seu vizinho é outro, É, né? O seu vizinho é Samuel, Samuel. meu vizinho é Samuel, mas essa é uma história para outro dia, entendeu? Essa é uma história para outro dia, mas assim, orem para que Obadias não seja nosso vizinho do céu. Beleza? Muito obrigado por ouvirem mais um episódio desse podcast. Sim. Leiam os Profetas Menores porque é muito bom. Comentem se vocês lerem. Contem pra gente se vocês gostaram. E tchau! Tchau. Qual você fez comigo cantando no da semana passada? Ou da semana passada? Na semana passada não teve bloopers. Foi da semana O passada, outro. ou dessa semana que não teve. Eu digo semana passada porque a hora que sair esse episódio já vai ser semana Ah, passada, sim, né? No sim. caso. Não, mas a gente pode pôr, se esse é seu pedido, a gente põe. Tá bom. Editora, querendo me humilhar pra audiência. Assim que eu sou tratada. Tudo tratada aqui. Tudo bem. A sua hora vai chegar. Isso é uma ameaça? Entenda como quiser. Tá me ameaçando, meu Deus, Deus tá vendo. Claro que não. Claro que não, jamais.